Hoje vamos falar de Sanda. Bom, primeiramente, antes de começar a falar do anime, eu quero desejar a todo mundo um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. Eu não sei se vai ter um vídeo desse meio tempo, mas já deixo aqui minhas boas festas e muita saúde e prosperidade pra todo mundo que estiver vendo isso aqui. Vamos falar agora um pouquinho sobre essa pedrada que teve aqui no final do ano, que fala sobre muita coisa, então eu tenho bastante coisa pra conversar com vocês. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de comentar desse anime é que ele tem um início basicamente animes. É aquela coisa que eu já disse em alguns outros vídeos, animes que tentam chamar a atenção daquela fórmula de mangá, que tem que continuar sendo publicado e tudo mais, então tem alguma coisa mais chocante no começo. Esse anime começa com essa coisa meio esquisita, mas ao longo do decorrer vai acrescentando cada vez mais coisa, e aquele primeiro fator que é citado no começo deixa de existir, né? Essa coisa meio esquisita, às vezes um hate, alguma coisa assim. Nesse anime não é esse o caso, é mais um comentário, mas não acontece mais nada além disso. Sim, eu tô falando do assunto da bunda. É isso. Mas ao mesmo tempo, nesse anime, nesse mesmo primeiro momento, esse primeiro choque, já é citado a morte de um adolescente, de uma criança, sei lá, dentro da história. Então, ele já dá esse contraponto e fala, ó, estamos falando sobre isso. Esse é o assunto, tá ligado? Esse é o cerne da história. Sanda, pra quem não sabe, é um anime que conta a história do protagonista, que o nome dele é Sanda, que pode, por algum motivo descoberto, se transformar no Papai Noel. Aí você fala, o que isso tem a ver? Como que isso funciona? Ele é descendente. Nesse sentido, ok. Muitas das coisas que são colocadas como mística, é muito legal de se ver que é uma visão japonesa de algo que é puramente estético pra eles, né? Eles não têm a ligação religiosa como é feito pra cá, então pra eles é algo muito mais místico, como uma lenda. Com alguém que se transformasse em Zeus pra nós, entende? É mais nesse sentido. Sem atropelar um pouco as coisas, né? Deu um contexto sobre o que é o personagem, sobre o que é a história, e meio que a história gira em torno disso, dessa transformação de acontecimentos que tem nessa escola e nesse mundo. Após essa parte apelativa pra chamar atenção, né? Mesmo que não seja graficamente, ou como nudez, o anime ele toma esse tom de mistério e de estranheza. A sensação que você tem assistindo ele não passa daquela coisa de o que eu tô vendo? Fica algo muito estranho nesse mundo. O que é esse mundo? Quem são essas pessoas? Por que elas são assim? Por que as crianças são tratadas desse jeito? Por que os adultos são desse jeito? O que tá acontecendo? Isso que é o mais interessante em Sanda. O que tá acontecendo? O que tem de tão diferente que faz com que as pessoas tratem as crianças dessa forma? No primeiro episódio, nos primeiros episódios, você consegue sentir. Eu consegui sentir que tinha algo. Bom, antes de eu falar sobre o cerne em si da história, ou o que me chamou a atenção dela, vamos falar pro que mais chama a atenção visualmente, que é o traço. Os traços são muito lindos e muito chamativos. Isso também chama atenção. Claro que isso também tem muito a ver por causa da artista, da mangaka, que é a Paru Itagaki. Sim, Itagaki, a filha do autor de Baki, que fez Beastars. É uma ótima autora. Doida, completamente maluca, mas uma ótima autora. Então, aqui tem muita coisa em subtrama, isso também tem em Beastars, isso tem em plots e subplots, ou personagens que são para além daquilo que eles são mostrados, ou histórias paralelas, ou coisas que são inseridas na história, tem também em Beastars, e aqui também tem muito. O tema, o cerne, ou aquilo que é tratado, que é a morte de uma aluna, o desaparecimento de uma aluna, vai para além disso. São coisas mais densas e pesadas que são colocadas na história. Como eu disse, por ser uma coisa de mistério, essas coisas densas entram em contextos, né? Desaparecimento, aceitação do corpo, disformia, crescimento, infantilidade, negligência, o que é se tornar um adulto, o que é querer ser jovem, o que é ser um velho, o que define o que é uma pessoa jovem, uma pessoa velha, o que define impunidade, o que é ser impune naquilo que você faz. Então tem tanta coisa que é falado nesse anime que é muito contexto. Às vezes é meio escrachado, né? Mas é muito contexto nesse sentido. Vamos falar agora sobre o que gira, né? Natal, né? É um especial de Natal. Parabéns aí novamente todo mundo. Então, por que o Natal, nesse sentido, no Japão, tem esse contexto puramente midiático, puramente estético e puramente comprado? Não é algo do Japão, é algo comprado, assim como aqui. É algo que você aceitou vindo de uma influência externa. Então, lá, eles não têm o traço religioso. Não é o nascimento de Jesus. Para eles, é Natal. Temos que trocar presentes, temos que comer alguma coisinha, temos que sair, temos que comemorar ou fazer uma coisinha aqui entre nós. Não é sobre religiosidade, é sobre festa, é sobre comemoração, é sobre imagem. A imagem que se cria de um Natal, de uma árvore enfeitada, de uma roupa de Natal, de uma roupa elegante, de uma comida gostosa, de um bolo. Essas coisas que tem muito mais a ver com o que é vendido como produto do que necessariamente a religiosidade por trás, que é essa mistura, né? Então lá você não tem essa amarra. Então quando a história vai falar sobre Natal, eles não vão falar sobre Natal religiosamente. Apesar de que no momento da história eles vão falar sobre religiosidade, mas não necessariamente por causa do Natal. Então o que sobra é puramente estética e marketing, né? Igual o que é Halloween pra nós. Não tem apelo. O apelo do Halloween
é puramente estético, ou marketing, ou festa. Não tem traço, o apelo tradicionalíssimo de um país ou de qualquer coisa do tipo. Pra nós, é uma festa. Pra nós, é uma comemoração. Não que deveria ser algo além disso, mas eu acho que é um paralelo mais fácil de você entender como que é pra eles essa imagem, né, que tem de um Natal. Tanto que as músicas como Noite Feliz, um tema baseado em Noite Feliz, tem nesse anime, e os traços que vão citando aquilo que eu disse de parecer que o mundo que se passa esse anime é um futuro, ou é uma distopia, o que aconteceu, essas confusões que vão criando nos primeiros episódios, é muito sobre tudo que eles citam, sobre o que a gente tem como comum, é sobre tradição antiga. Tipo assim, Natal é uma tradição antiga, sobre mitologias ou coisas que eram feitas antigamente. Como eu disse, temos aqui então o fator traço, fator história, que eu ainda vou citar mais algumas coisas, e o estúdio que tá animando esse aqui é a Science Saru, né? A Science Saru, que é o apelido carinhosamente de estúdio que só faz anime pedrada, é só animação de altíssimo nível, um bagulho assim absurdo. Eles fizeram Izouken, tem um vídeo meu aqui, se vocês quiserem ver, eu vou falar também sobre isso lá. E Izouken é um bom exemplo porque é um anime sobre animação, então fica aí a dica. Mas aqui, né, falando sobre a Science Saru, o que eles fazem é transmitir aquela imagem, aquela força, para além da animação. Cara, sensorialmente, em questão de trilha, questão de direção, em questão de o que eles estão querendo passar pra gente, o sentimento que aquela imagem tá querendo passar, é muito bem feito. Como eu falei, o anime vai tratar, como eu disse, o anime vai tratar também sobre baixa taxa de natalidade. É um assunto que tá no Japão há muito tempo já, né? Há alguns anos já vem falando sobre isso. E algumas obras mais recentes vão falar mais assiduamente sobre isso. Eu joguei recentemente o Inazuma Eleven Victory Road, que é um jogo que eu tava ansiosíssimo pra jogar. E um dos cernes da história, uma parte da história, vai falar sobre duas escolas estarem se juntando porque não tem aluno. Não tem por que ter duas escolas, sendo que não tem aluno para as duas escolas. Uma infraestrutura gigantesca e não tem aluno. Então vai ter que diminuir. Nesse anime, eles falam que os adolescentes e jovens entre 14 e 15 anos, até os 15 anos, é 0,1% da população. É pouquíssima gente. São raros. É um tesouro nacional. Tanto que eles são tratados como tesouros. Tesouros mesmo. São mimados e cuidados. É tudo certinho pra ter o mínimo de estresse naquela situação ou ambiente escolar. Tanto que eles dizem que é um lema. As crianças têm que ser mimadas. Elas têm que ser bem cuidadas. Mas não de uma forma muito normal. Há um ponto que entra em impunidade. Um adolescente, uma criança, é um tesouro tão grande que independente do que ele faça, ele vai continuar sendo uma criança. Então, se ele mata um adulto, ele não vai ser punido por isso. Se for uma criança, aí é outros 500. Mas tem isso, né? De fato é falado sobre isso e mais pra frente vai sendo tratado sobre isso, a história. Porque eles não podem punir as crianças porque eles não podem ser problemáticos. Eles não têm que ter traumas. Então eles têm que ser livres pra fazer o que eles quiserem. Traço de psicopatia que se tem nessas tratativas e prerrogativas de por que você tem que ser tão incisivo quanto a isso, tão protetivo, ou o que a autora queria passar com isso, que mundo é esse? Isso tem a ver com extrapolar o que ela tem como sociedade, ou que ela viveu dentro de uma escola? É muito doido. Porque ela tá falando de uma sociedade puramente, num ponto de vista dela, extrapolada. Ou talvez não. Eu não sei como que é no Japão. Se as crianças são tratadas de fato como... Claro que vão ser tratadas, né? Igual qualquer outro lugar, mas como o respiro desse país. Ainda mais num país que tá envelhecendo. Querendo ou não, o Japão está envelhecendo. Aí entra em cálculos e cálculos de fato, é um país que tá ficando velho. Então, entendo como extrapolar essa ideia passa a ser algo maluquice. E incrível ao mesmo tempo. A figura de um Papai Noel, no mundo onde envelhecer é horrível, tanta pressão estética que pessoas e pessoas não envelhecem mais, cara. A um ponto que não se tem mais pessoas com aparência de mais do que 50 a 60 anos. É um mundo onde você ser velho é algo ruim. Onde que envelhecer é assustador, é horrível. É tratado como, a partir desse momento, você é um adulto, você não é mais criança. Não existe um meio termo, não existe envelhecer. É ser adulto e acabou. E ser velho é horrível. Tanto que o contraponto dessa ideia é um Papai Noel. É alguém que vai falar que envelhecer não é assustador. Não é tão assustador assim. Claro que vai ter seus problemas, mas não é tão assustador assim. É uma sociedade onde o mundo vê e separa as pessoas não por homem e mulher. Tanto que na escola não é tratado sobre isso. Os uniformes são unissex. Não é pra ter essa distinção. São crianças. O mundo é dividido por adultos e crianças. Os banheiros são divididos por adultos e crianças. As divisões são crianças usam esse banheiro e adultos usam esse. Não existe isso. É muito palpável. Dá pra entender o ponto do que estão querendo tratar. É um mundo extrapolado. É uma polarização de uma situação que é passado no dia a dia. Então,
essa entidade, o Papai Noel, como uma entidade que detesta as mentiras, que dá uma esperança, que dá um futuro para as crianças para além do que elas foram programadas para serem, porque claro que vai ser tudo calculado, quem você vai se casar, com quem que você vai interagir, com o que você vai fazer, o que você vai estudar, tudo friamente calculado para não ter nenhum problema. É tão maluco que eles tentam prorrogar ao máximo possível as pessoas entrarem na puberdade, ao ponto que as crianças não precisam dormir. Efeitos com vacinas e tudo mais, e alimentação, que coíbe, não é coibir, mas no sentido de não precisar mais dormir. Você vai pra sua cama, fica deitado até amanhecer e volta normalmente. Porque dormir é ótimo pro crescimento. E eles não querem isso. Você não precisa de crescer. O contraponto é que a personagem auxiliar, entre aspas, que entra no grupo junto com o protagonista, a Fuyumura, é muito alta. E ela dorme muito. Mas entra no meio termo ela. Ela cresceu muito. Mas ela não tem um corpo de adulta. Porque ela tem esse problema. Fala sobre disformia. Fala sobre o que é ter um corpo bonito ou aceitar o seu próprio corpo. O que é ter um corpo de adulta. Ela é alta. Ela tem 1,82, eu acho. Mas ela odeia o próprio corpo. Ela não consegue ver e gostar desse corpo. Não porque ela tem problema de ser alta. Mas porque ela não é atrativa, não chama atenção, não tem nada de diferente. Ela tem uma voz grave, ela não tem uma voz aguda, ela tem um cabelo cacheado, ela não tem um cabelo liso, sedoso e grande. Ela não é bonita aos moldes que todo mundo fala. E isso também é tratado. O Sander é muito baixinho, é um cara bobinho, que é todo fofinho, mas ele tem que crescer. Ele é forçado a crescer quando ele vira o Papai Noel. Ele começa a ter uma outra visão daquilo que é o mundo pra ele. Então, ele tenta começar a colocar em pontos. Porque ele começa a entender e ver as crianças como crianças. Os amigos dele também como crianças. Porque ele tem uma visão de adulto, né? Quando ele tá transformado no Papai Noel, que é um idoso. Então, ele fica nesses contrapontos. Ele tenta se entender como pessoa. E entender que, às vezes, ele só tem 14 anos. Tá tudo bem fazer algumas coisas. Então, esse contraponto que eu falei do Papai Noel como algo que cria essa esperança é horrível pra esse mundo. Não é pra ter essa pessoa. Não é pra ter esse ser. Esperança não é o que eles querem. Eles querem a perfeição. Então, ao mesmo tempo, eles vão colocar a culpa em pessoas que creem em algo. A religiosidade é algo fulo, não tem sentido. Pra que vai ter essa oração? Por que num funeral não vai ser uma festa? Não vai ser uma comemoração? Afinal, uma criança morreu. Ela viveu e morreu da parte mais bela da vida. Ela vai pra sempre ser lembrada como alguém jovem, que é o melhor momento, não é? Por que eu vou querer envelhecer? E esses procedimentos que eu falei, né, de não precisar de crescer, não conseguir crescer, e essa pressão social de não envelhecer, seja a pressão estética, né, que eu falei também, é muito doida. Porque até os personagens secundários, que estão chegando aos 50, não tem cara de 50. É só alguém que tem uns 30 e tantos. Até o diretor, que é o extrapolado ao máximo, que é alguém de 92 anos, com uma cara de 30, é o máximo, assim, de extrapolar. Tanto que chega a ser galhofa algumas coisas que é passado dele, só que ele mostra uma coisa que é muito interessante. As únicas coisas que não vão envelhecer é o seu cérebro, ou que vão envelhecer, desculpe, é o seu cérebro e as suas mãos. Aí você fala, como assim? Tudo pode ser substituível, né? Entre perder uma mão e perder um pé é muito mais tranquilo se você colocar uma prótese. Então, tudo é substituível. Tanto que ele falou que ele substitui todos os órgãos, menos o cérebro e as mãos. Porque o tato não é algo emulável, né? Eu não sei se... Eu vou tentar entender e colocar o que é a minha visão... Eu não sei necessariamente sobre o que isso quer dizer, mas pra mim o tato, o você conseguir encostar em alguém e sentir aquilo, não tem como ser emulado. O gosto das coisas talvez possa ser emulado, mas o cérebro também não tem como substituir. Então, o cérebro é o que define você e as mãos é o que faz você ser humano, né? Você conseguir encostar nas coisas e fabricar coisas e mexer nas coisas. Claro, extrapolando, né? Quem não tem mão não vai ser um ser humano, obviamente, mas é nesse sentido. Tanto que a única parte velha dele, a mostra, é os braços, é as mãos. E na história é mostrado também pessoas que estão tão aficionadas em parecerem jovens que em um surto vai arrancar os braços. Que é o único ponto dele que não tem como substituir. Então, se é a única coisa que me amarra a esse corpo velho, por que eu tenho que ter? Muito doido. Então, entra nesse ponto que eu até notei aqui. Que mundo doido da porra, mano. É um mundo doido. O nome da escola, pra você ter uma ideia, é a Escola Sem Trauma. Ali não é pra ter nenhuma pessoa com problema, nenhuma criança com problema. Nada é pra ser fora do tom. Tudo é dentro dos conformes. É dito de algumas imagens que eles querem passar, como as botas que os personagens usam, que é pra amarrar eles. É algo como uma algema. Você não consegue tirar e pôr fácil uma bota. Então você ter que andar de bota é pra você estar dentro dos conformes. Ninguém que tá sem bota vai ser deixado transitar dentro da escola. Cara, é tantas imagens que vão sendo criadas, como quando o Sander aparece pras crianças, ele vê ele como Deus aparecendo, ou, como eu já disse, dos banheiros, e citações como quantas transformações
a Fuyumura faz por dia. Quantas transformações mais até o Sanda virar o Papai Noel. Tipo, no sentido de que ele ser essa pessoa, essa entidade. O mistério com a Ono, que é a personagem que sumiu no começo da história, vai ficando bizarro, porque eu acho que é pra outro tom, né? Ainda bem que não foi. Mas é horroroso. Eu espero que vocês vá assistir esse anime, né? Mas antes de eu continuar, eu vou pedir uma coisinha pra vocês. Deixa um like, se inscreva, por favor, tá? Isso me ajuda muito. E muito obrigado por estar assistindo até aqui. E vamos continuar falando agora sobre a história da Ono, que sumiu, desapareceu e foi vista, viva. Aí você fica, será que é uma entidade? Que ela morreu? Não sei. E não, a puberdade chegou pra ela. Ela cresceu, mudou o traço, ela ficou mais velha, ela virou uma adulta. Quando falaram disso, eu achei que ela tinha tido algum tipo de relação, mas não é nem nesse sentido. É no sentido cru, ela só cresceu. É isso. Ela mudou, envelheceu, amadureceu, e o corpo dela mudou, ela cresceu em tudo. E qual o problema, né? O problema é que ela não pode mais estudar, né? Não tem por que alguém que já é uma velha, uma mulher, tá na escola. O diretor é um tanto quanto esquisito, tá? Essa fixação por jovialidade é meio... né? Então, já fica avisado. É bem estranho mesmo, tá? Cara, tem uma coisa que eu vi, que eu queria comentar, pra só complementar essa ideia da Ono ter ficado mais velha, que é os olhos dela mudar. O olho ficar maior, ter mais definição, mostra o quanto que os personagens parecem que estão envelhecendo. Ou tem algum tipo de discernimento. Está crescendo. Esses olhos negros, sem nada, um olho infantil, sem, como eu posso dizer, sem uma vida por trás, sem ter mais coisas a agregar, como algo bobo. É algo que define. Porque quando os personagens começam a ter mais discernimento, esses olhos grandões que eles têm, assim, brancos, com pontinho preto, vai ficando cada vez com mais coisas. Mais brilho ou mais cor. E isso é interessante. Porque o único momento onde vai ser falado um dos poderes do Papai Noel, que é detestar mentiras, né? Que as coisas caem perto dele quando alguém tá mentindo. A única pessoa que mente pra ele tinha esse discernimento. Tinha esse olho. E eu fiquei tipo, então tem a ver com isso também. E, como eu falei, já citando um pouco mais sobre esses causos e coisas, a impunidade que eu disse é colocada dentro da história mais pra frente, que essa impunidade vai para além de ter uma classe, que é a turma 10, de jovens que mataram adultos. É extrapolado, é uma coisa um pouco forte, né? Como que é tratar as coisas. O decorrer e o desenrolar da história é gráfico, tem muito sangue, tem muita coisa, tanto que esse anime não é muito pra qualquer pessoa. Porém, eu não gosto muito do desfecho. Eu vejo que não lidaram com isso, mudaram a personagem de escola, e fica meio... ok? Mas deu pra ver um avanço, né? Pelo menos. Nessa aceitação de ela não tá sozinha, que é o que aconteceu, e ter essas trilhas e vindas e vindas de nuances e de como que o Sanda lida com isso é muito doido. O próprio Sanda entendendo o que ele é, ele é como criança, o que ele é como um Papai Noel, cara, é muito doido, porque essa ideia de a história é uma doideira da porra. Cara, é um Papai Noel no meio de uma escola, que a história só gira em torno disso, é dentro desse núcleo, é muito fechadinho. Tanto que a história, ela termina dentro desse núcleo fechado. Claro que tem que continuar alguma coisinha, tanto que eu acho que o mangá tem 16 volumes, mas não tem muito mais além. Porque no desenrolar da história, né, e o final da temporada é uma pedrada. É um soco na tua cara, assim, de uma forma, você não tem ideia. Amassa a gente. Amassa a gente mesmo. E, cara, eu não sei, velho. Eu não sei mesmo, porque eu não vou dar spoiler, mas a forma como as coisas terminam é lidar com luto, lidar com morte, lidar com forças, lidar com tanta coisa que é falada nesse anime, sabe? Sobre ser você, crescer, ser alguém, ter amigos, lidar com a sua juventude, com a sua adolescência, com o seu crescimento, com as suas dificuldades, com o seu corpo. Cara, é um anime completo, velho. É muito bom mesmo. Falam de muitas coisas. Recomendo, pra quem tem um pouquinho menos de problema com essas coisas assim, né? Temas mais sensíveis. E eu acho que lidar com luto é uma coisa muito difícil, né? Então, a Ono voltar a ser criança nos momentos finais é muito, muito mesmo, assim. Claro, são coisas extrapoladas. São coisas difíceis. Mas a forma como que é tratado esse tema, crescimento, a forma de problemas que pode se derivar disso, é um anime muito bom. Eu acho que Sanda, acima de qualquer coisa, acima de tudo, acima da autora, tem uma mensagem muito forte. E eu acho que ela pode ser sim transmitida, assim como o Natal. E é um bom anime de qualquer forma, e eu acho que vale a pena vocês darem um esforcinho de assistir. Claro que, dadas as devidas proporções, eu não sei como que isso vai, mas espero que vocês curtam.
Dito isso, de resto, fica aqui meu agradecimento por terem chegado até aqui. O LivePix vai estar aqui no cantinho, eu espero. E toda ajuda sempre será bem-vinda. Comentem suas experiências ou inexperiências com esse anime. E caso tenham gostado tanto quanto eu, não deixe de comentar aqui e ter uma conversa saudável, tá? Eu tô aqui pra escutar vocês e conversar contigo. Contigo. Vocês. Lembrando agora, novamente, deixa o like, a inscrição e, mano, isso é muito bom, é uma ajuda muito grande e eu fico muito feliz com essa volta que eu tive, tá dando tudo certo. Agora, como uma última vírgula, fica aqui uma coisa que eu faço em todos os vídeos, que é a recomendação duvidosa, e sim, é esse o nome que eu escolhi porque ele reflete o meu gosto cultural. E nesse caso vai ser a trilha de Sanda. Vai escutar. A trilha sonora é muitíssimo boa, a abertura é muito boa, o encerramento também é legalzinho, então vai lá, dá uma conferida, fica aqui na descrição, eu sempre deixo. E é isso, fiquem todos muito bem. Tenham um bom Feliz Natal, um Feliz Natal, Feliz Ano Novo. E até o próximo vídeo, review ou algo do gênero. E tchau, tchau.